Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, né? É isso aí, gente. Vamos embora pro nosso vídeo da semana, tá bom? Como sempre, né? Eu venho pedindo para quem puder, tá compartilhando, comentando, tá bom? Se inscrevendo no canal, tá? Deixando aí a sua participação, tá? Ela é muito importante aqui pro nosso trabalho, né? Eu já vou agradecendo, né, a todos aos nossos espectadores, assim, aos membros do canal. Gente, não liga pra mim hoje não, tá? Porque eu tô toda esculhambada. Tá? Então eu vou pedindo, tá bom? Essa participação aí de vocês, certo? Aí na descrição do vídeo fica um número, tá? Pra quem quiser tá entrando em contato, tanto pro jogo de búzios quanto pro jogo de cartas, tá? O jogo de búzios não sei o que jogo, né? É babá. E aí o jogo de cartas é comigo, tá bom? Então é só entrar lá que tá especificado, tá bom? Os números para os jogos, tá certo? E falando em jogos, tá bom? A mesa aqui vai estar fechada, não vai ter jogo, tá? Do dia 6 ao dia 13, tá bom? Aí a gente vai entrar no carnaval, só se tiver jogo parado mesmo, senão, né, ela vai estar aberta a mesa, mas eu não sei se vai ter jogo, tá? Se tiver, enfim, né? Se tiver alguma coisa, eu vou botar em dia aí no carnaval, tá? Se não, enfim, mas a agenda tá aberta. Quem quiser entrar em contato pode entrar. Só que eu não vou estar jogando do dia 6 ao dia 13, tá bom? Então não vai ter jogo, tá? E fica na lista de espera. Dia 14 eu volto a jogar e aí eu faço o jogo da pessoa, tá certo? O jogo de búzios, ele vai estar aberto, muito provavelmente, até o dia 12. Eu não vou colocar o dia 13, que é sexta-feira de carnaval, provavelmente não, né? Mas até o dia 12 agora de fevereiro, tá? Aí a mesa vai ficar fechada, só vai voltar após a quaresma. No final da quaresma, aí o jogo volta a funcionar, tá? O jogo de búzios. Existem pessoas que não abrem o jogo, né? Nesse período, o babá é ele aprendeu assim, ele segue assim, de não abrir o jogo dele nesse período, tá certo? Então, ele não abre. E aí tem que ficar esperando. Pode, a mesma coisa, agendar, mas sabendo que só vai ser aberto depois da quaresma, tá certo? E é isso, né? Então, acho que eu dei os recados. E aí, Thaís, o porquê você está de pano de cabeça hoje, né? É em homenagem a Iemanjá? Não, gente, é porque eu tava com preguiça de arrumar meu cabelo. É real isso, não é mentira, é verdade. O que acontece? Eu cheguei aqui, aí eu falei, eu vou gravar esse vídeo, porque já deu tudo errado ontem, né? Aquela chuva, né, que acabou com a cidade ontem. Acabou minha luz às 2 horas da tarde, voltou às 9 da noite. Ah, gente, tinha um monte de coisa ainda pra mim fazer. Ainda tinha que lavar o cabelo, tinha que fazer um monte de coisa. Aí eu falei, ah, não, eu não vou gravar vídeo, porque eu já tava nervosa. Aí eu tava nervosa, tava com dor de cabeça. Aí eu tava agitada, aí eu preferi nem sentar aqui na mesa pra fazer o vídeo, porque também não ia dar certo. Então eu preferi dar andamento nas minhas coisas, né? Cuidar das coisas pra poder ir trabalhar hoje. E aí vim gravando hoje. E aí, o que eu tinha planejado? Chegar aqui em casa e gravar o vídeo. Só que aí eu preferi fazer as coisas aqui de casa, fazer comida, enfim, né? Enquanto a comida eu tava lá fazendo, eu fui aproveitar pra, né, fazer minhas rezas lá, pra Iemanjá, fazer minhas coisinhas pra ela hoje também. E aí, agora eu vim aqui pra mesa. Aí só fica faltando tomar banho, né? E aí eu vou deitar, tá certo? Então, eu tinha prendido meu cabelo, eu já tava toda descabelada. Eu falei, ah, não vou arrumar meu cabelo, não. Eu olhei pro pano de cabeça e falei, é você mesmo que vai hoje pro canal. Vou colocar você porque eu não tô a fim de arrumar meu cabelo. Gente, é real, é verdade, tá? Eu não quis arrumar meu cabelo hoje. Aí eu fiz isso daqui, tá certo? Ó, nem arrumei direito o pano. Então, coloquei desse jeito aqui, só pra disfarçar mesmo, né? Porque ele tá meio amassado. Eu falei, não vou arrumar nada, não, porque tá muito tarde. A gente vai assim mesmo hoje. Então, é porque eu não quis arrumar meu cabelo, tá certo? Não tem nada a ver com isso. Bom, enfim, né? Vamos para o nosso jogo, né? E para o nosso tema de hoje. Hoje, né, que todo mundo sabe, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, né? O dia de Iemanjá, enfim, né? Mas aqui no Brasil a gente conhece como Iemanjá, né? E cultuamos ela dessa forma. Bom,
Aqui nessa mesa, né, eu não trago mais muita coisa sobre orixá. A gente fala muito por cima, né? Eu sou do culto de orixá e sei que uma coisa não mistura com a outra, né? Orixá não tem a ver com as cartas, e orixá não responde as cartas, e Iemanjá não responde as cartas, e ela não vai responder aqui nessa mesa hoje, né? Não quero ser linchada, né? Taxada de marmoteira, não de novo, né? Então, não tô afim. E aí, mas eu não consigo. Eu falei, eu não vou fazer nada, não vou falar de nada. Mas depois eu pensei, cara, eu não consigo, é mais forte que eu, né? Aí eu fiquei pensando, o que eu podia fazer sem estar trazendo Iemanjá, mas trazendo Iemanjá ao mesmo tempo, mas que, enfim, não que eu não vá falar dela aqui, tá? Eu fiz um textinho pequenininho aqui, só pra gente estar falando, relembrando um pouco, né, sobre ela. Iemanjá vai ter um outro vídeo aqui, porque acho que ela já tem 3, né? 4, sei lá. A gente vai fazer um vídeo, vai ter um vídeo que vai pro ar, dentro do Caminho das Rosas, tá bom? Só que esse vídeo, ele não tem uma data. Tem uma base de quando eu vou fazer. Ele vai demorar ainda um pouquinho pra sair. Vai demorar um pouquinho. Mas ele vai sair. Mas ele vai sair numa data muito importante, tá? Então, vai ter esse vídeo aqui. Só que não vai ter leitura de carta, tá bom? A gente só vai estar falando dela como deidade, como divindade, tá? Então, aqui hoje eu fiz um resumo. E aí, eu fiquei pensando, né? Falar de Iemanjá é falar das águas. Então, por que não a gente vir falando um pouco do elemento água dentro da espiritualidade? Para a gente estar entendendo a força desse elemento da natureza, né? E a gente tá entendendo o trabalho dele dentro da espiritualidade. Então, aí eu arrumei uma forma, tá? Então, a gente vai estar falando aqui um pouco sobre isso. E aí, eu vou depois já entrar... Eu não sei se eu vou fazer 2 opções, pode até ser, tá? Ou uma opção só, aí vai calhar conforme eu tiver aqui jogando, tá certo? Então, a gente vai estar falando aqui do elemento água. Peguei aqui um textinho, tá? Eu nem sei o que é isso aqui. Ah, eu acho que eu sei, né, o que é isso aqui, sim. Ah, mas eu acho que esse daqui a gente já tem... Gente, era tanto papel que eu nem sabia o que eu tinha tirado. Deixa esses daqui aqui. É esse daqui que eu tinha feito, né? A água, né? A vida começa na água, né? Passamos os primeiros 9 meses no ventre de nossa mãe, né? Rodeados de um líquido quente. A água é uma grande necessidade. Sem ela, nada pode viver, né? Somente a terra e a água podem produzir uma alma vivente. A energia deste elemento não é apenas essencial para a vida, mas também contém a essência do amor. O amor é a razão subjacente de toda magia. A majestade da água é tão grande que na regeneração espiritual não é porque que a regeneração espiritual não é possível sem água. A água é o elemento da emoção e da sabedoria, especialmente a sabedoria da velhice, a sabedoria ancestral. Representa um tempo além do pico e sustento, próximo ao final do ciclo. A água purifica, cura e transforma. A nossa sede atrai-nos naturalmente para o seu poder de sustentação. Peraí, gente, que vai começar. Sai daí. Ana, seu poder de sustentação. Ai, gente, eu não sei. Vocês não querem um gato? Que eu vou dar o pudim pra vocês. Sai daí. Olha, eu já dei comida pra ele. Peraí que vocês vão ver meu short hoje. Ele vai começar aqui. Vai. Tchau. Tchau, ser. Outro mundo. Ai, deixa os gatos em paz. Ele vai voltar. Que eu sei que ele vai. Mas, enfim, vamos voltar aqui, né? Tá. A água purifica, cura e transforma. A nossa sede atrai-nos naturalmente para o seu poder de sustentação da vida, e as nossas almas são acalmadas pela sua energia, como a chuva, a neblina, as ondas do mar ou as canções dos rios. Na natureza, a água corre para os lugares baixos, reúne forças e nutre a vida. Como guru e companheira divina, a água nos mostra como realizar o poder da nossa alma e nos tornar uma presença nutridora. A mensagem: aprenda a deixar ir, né? Isso é verdade. A água é um elemento purificador, curativo, psicológico e amoroso. É o sentimento de amizade e amor que flui sobre nós quando estamos com a nossa família, amigos e entes queridos.
Quando nadamos, é a água que nos sustenta. Quando temos sede, é a água que nos sacia a nossa sede. Outra manifestação deste elemento são as pancadas de chuva que nos encharcam, ou o orvalho que se forma nas plantas após o pôr do sol. O poder da energia da água pode ser sentido saboreando a água pura da nascente, movendo a mão por um riacho, lago, piscina ou tigela cheia de água, né? Você sente sua liquidez legal. É um toque suave e amoroso, amoroso. Esse movimento e fluidez é a qualidade do ar na água. Essa energia hídrica também está dentro de nós, porque nosso corpo consiste em grande parte de água. Se eu não me engano, é 70% de água, né? A água é um elemento feminino, é também um elemento da emoção e do subconsciente, da purificação, da intuição, dos mistérios do eu, da compaixão e da família. É psíquico. A água pode ser usada como ferramenta de adivinhação ou como objeto de meditação. A água é importante em feitiços e rituais de amizades, casamentos, sorte, fertilidade, cura, prazer, habilidades psíquicas e também feitiços que podem envolver espelhos, né? E para mim também está muito ligado ao renascimento, tá certo? O elemento água na espiritualidade. O elemento água na espiritualidade representa a purificação, emoções, cura e afluência da vida, atuando como um veículo de energias sutis e renovação. Essencialmente associada à intuição e fluidez, é considerada sagrada em diversas tradições para levar pecados e limpar perispíritos, promover calma e absorver a negatividade. Então aqui, né, eu vou estar resumindo os principais pontos de trabalho da água na espiritualidade: purificação e limpeza, emoções e intuição, cura e proteção, símbolo de vida e sabedoria, né? E tem uma representação também na alquimia. Aqui, ó, nesse símbolo, eu pulei na mulher, mas podia. Eu vou voltar, porque eu coloquei aqui, depois eu não quero falar, mas eu tenho que falar. Purificação e limpeza, usada em rituais de batismo, banho de ervas, lavagens, rituais para purificar o corpo e a alma, removendo as impurezas espirituais, né? Emoções e intuição, associada ao campo emocional, o elemento água rege o fluxo dos sentimentos, a intuição, a sensibilidade e a cura interior. Cura e proteção. Acredita-se que a água absorve dores e energias negativas, sendo utilizada para a fluidoterapia, né? Que é a água fluidificada. E assim, é muito usada no espiritismo, né? Para tratamento espiritual. Símbolo de vida e sabedoria, representa o útero materno, a origem, a fecundidade, a fertilidade, a generosidade divina, né? Muitas vezes também pode ser conhecida como o oceano de conhecimento, né? Na alquimia, é simbolizada por um triângulo apontado para baixo, representando a descida da energia. A água estagnada é vista como negativa, enquanto a água em movimento, que seria os rios, mares, né, simboliza a transformação, a força e a flexibilidade, tá? Aí aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre Iemanjá, tá bom? Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá. Aqui essa Iemanjá duas vezes é Iemanjá com Y, né? E a Iemanjá com I, tá? A mãe dos filhos peixes, que pariu como um peixe, e teve muitos filhos. Filhos prósperos, que nadam rumo à prosperidade, filhos com axé. Dizem que Iemanjá é mãe de muitos orixás, que é a filha de Olokun, irmã de Olossá, senhora dos lagos, e Adi, né? Para o Zebá, berço do seu culto, ela é um orixá funfun, né? Um orixá ligado ao branco, né? Em África, ela não é a rainha do mar, sendo oceano propriedade do seu pai, Olokun. Tá? Ela acabou se consagrando como a senhora de todas as águas, apesar de ter seu culto em rios como o rio Ogum, né? Na Nigéria, que também não tem nada a ver com o orixá Ogum, tá? Por isso, sua saudação é Odo Iá. Odo, rio, né? Iá, mãe, mãe dos rios. Orixá de seios fartos, que nutriu e nutre muitos filhos. O culto Yorubá, veio me ensinando que ela é a mãe de todos os oris, né? Título dado a ela por Olodumare.
Senhora que acalma e equilibra seus filhos através do seu axé. Devotos que, estando em equilíbrio com o seu ori, encontram um caminho da prosperidade. Né? O início de nós mesmos, o nosso ori. Iemoja é considerada a senhora da meditação, dos pensamentos positivos, aquela que equilibra os nossos oris para que eles possam caminhar rumo ao seu pré-destino. Né? Com o nosso ori equilibrado, podemos e conseguimos receber o axé de todos os orixás, grande mãe ancestral que nos abençoa com a motivação de lutar pela vida. Né? Então aqui eu fiz um resuminho, só para não falar que eu não falei de Iemoja porque eu não aguento, porque eu já queria falar muitas coisas, mas vou deixar isso para depois. Eu não tô a fim de arrumar encrenca aqui, então a gente vai falar só dessa parte, né? Então, quando a gente fala do elemento água, a principal característica, né? Vamos falar assim, que é um elemento que está ligado à feminilidade, né? Ao sexo feminino, vou falar assim, ao feminino. É um elemento que representa as nossas emoções. Vai falar sobre fertilidade bastante, né? Porque é a água que rega a terra, né? É ela que fertiliza, eu vou falar água, né? A água, é ela que fertiliza a terra. No caso, minha cabeça não tá boa. Ainda bem que eu vou parar por esses dias, porque olha, eu vou falar pra você, o Tico e Teco já foi embora, não tem nem o Tico nem o Teco mais aqui. E ela, né, que vem trazendo, eu vou falar assim, essa fertilidade para a terra. Né? Então é ela que vem, eu vou falar até isso mesmo, né, lubrificando, dando vida, né, e fazendo, por exemplo, quando a gente planta, né, as plantações germinarem. Então a água, ela simboliza muito a vida, né, e eu aprendi, né, que a água, ela traz memória, ela carrega as memórias ancestrais, né, dos nossos ancestrais. Então eu vou dizer que a água, ela carrega dores, ela carrega movimento, ela carrega memória. Né? Então é um símbolo muito, vou falar muito potente, principalmente quando a gente fala em questões de cura e purificação, né? Eu vou estar falando isso. Só que a água, ela também afoga, né? Ela também afoga. Então, quando a gente tá com o nosso emocional desequilibrado, né? Vamos falar assim, né? Vamos falar nesse ponto, a gente tem uma grande tendência a vir se afogando nos nossos próprios sentimentos, não é? A gente fica muito bagunçado e a gente acaba ficando até, às vezes, até meio afobado. Então, por isso que eu falo que a água, ela também afoga, né? Então, a gente precisa entender e assim, não só entender, mas entender também, né? As nossas emoções, né? Para que a gente possa vir se equilibrando, né? Eu vou estar falando dessa forma. Até porque a gente vai, que nem eu falo muito, a água também, ela representa muito a prosperidade, né? Além da fertilidade. Só que uma base, um princípio básico, né? Quando a gente não tá equilibrado, né? Estamos com as nossas emoções equilibradas, a gente acaba não conseguindo trazer toda essa potência com relação a essa prosperidade para nossa vida, né? Eu vou estar falando isso, né? Até mesmo dentro, assim, eu vou falar, né? Dentro dessas limpezas espirituais, quando a gente lava, né, o corpo da pessoa com uma erva, ou que seja com o próprio banho de água, um banho de mar, um banho de rio, ela traz, né, esse sinônimo de limpeza, de purificação, né? Assim, e você pode ver que muitas vezes a gente chega cansado, meio desequilibrado, meio carregado. Quando a gente toma um banho, né, a gente não alivia, dá aquela sensação de aconchego, né, de relaxamento. É como se literal, a gente foi limpo através daquele elemento, né? Eu sempre falei minha vida toda que pra mim um dos grandes, assim, uma das grandes dádivas que eu tenho todos os dias é poder tomar o meu banho. Poder tomar um banho, né, todos os dias. Isso pra mim é uma das maiores dádivas que eu tenho na minha vida, né? E eu agradeço muito por isso. Porque parece ser uma coisa muito idiota, mas muitas pessoas no mundo não têm acesso, né, a esse prazer, eu vou falar, de ter a água em abundância,
né? Que eles possam se lavar. Em África mesmo, né? Eles chegam aqui no Brasil, às vezes eles veem que a gente toma 2, 3 banhos por dia. Isso não acontece lá. Eles não têm esse privilégio. Então é um privilégio a gente poder se banhar todos os dias, né? O nosso país, por isso que eu falo, nosso país é muito fértil. Nós somos banhados por muitas águas, né? É um país muito rico, né? Com relação a essa parte hídrica, né? Graças a Deus a gente tem essa bênção, né? Pode ver, o nosso solo, tudo que a gente planta, na realidade, né? Prospera, não é verdade? Né? Tudo cresce, né? Então, eu vou até trazendo, né, um pouco com relação a isso, sim, né? E, enfim, né? Pra estar falando de Iemanjá, eu sempre falo, assim, que... E foi muito interessante esses dias, né? Porque Iemanjá, ela é a mãe, a nossa grande mãe ancestral, né? Eu vou estar falando, assim, que ela é o útero da criação, né? E ela é essa memória ancestral na nossa vida. Gente, não dá. Eu não sei o que acontece, sabe? Né? E ela traz, a gente fala muito que Iemanjá, ela é o útero da criação. E ela traz consigo essas memórias, né, ancestrais. Ou ela é eu vou falar, a guardiã. Eu vou falar da sabedoria ancestral, dos nossos ancestrais, né? Ela, na verdade, ela nos liga, eu vou falar, a essa sabedoria deixada pelos nossos ancestrais. É como se ela conectasse a gente diante dessa sabedoria. Eu falo que Iemanjá também, ela é o elo entre o passado e o futuro, né? E eu aprendi muito na minha jornada de vida que é impossível a gente se conhecer sem olhar para trás, né? As águas, quando eu disse que as águas carregam as dores, né? Eu vou falar, por exemplo, até mesmo com relação aos, né, os negros, né? Que vieram escravizados para o Brasil, né? Os africanos, eles foram transportados através das águas, né? Então eu falo que toda a dor, né, que eles passaram, que eles sofreram até chegarem aqui, foi, vou falar assim, acalentado pelas águas. Suas lágrimas também estão presentes nessas águas, que eram os oceanos, né? Esses barcos que entraram nas águas e vieram trazendo essas pessoas e essa dor, né, que estava ali canalizada dentro desses navios, né, negreiros. Então, é impossível a gente fazer essa viagem, eu vou falar, né, aí dentro das águas, eu vou dizer que não seja dentro dessa ligação espiritual e a gente não tá olhando para trás. E foi muito interessante que eu comecei a pensar assim, né? É difícil falar quando Iemanjá entrou na minha vida, porque eu acho que desde que eu me entendo por gente, Iemanjá está na minha vida. Porque a minha família era de Umbanda, então tinha as festas de Iemanjá, né? Eu sempre tava, enfim, quando tinha, minha avó fazia. E minha avó tinha um costume, quando eu era criança, de a gente passar as férias de começo de ano na Baixada, né? Lá na Praia Grande. Lá na Praia Grande tem uma estátua de Iemanjá, né? Onde eles fazem a festa, enfim. E minha avó tinha um ritual comigo, todos os dias. A gente andava, né, na beira da praia, colhia algumas conchinhas, e algumas ela pedia para mim guardar, e outras ela fazia eu colocar nos pés de Iemanjá, né? Sempre como um agradecimento, devolvendo a ela um pouco daquilo que ela tinha me dado. E aí, todos os dias a gente fazia isso. A gente andava no final da tarde, na beira da praia, colhia essas conchinhas e levava lá. E aí eu tava pensando muito nessa ligação de Iemanjá com essa memória ancestral. E foi impossível eu não fazer essa ligação. Eu lembrei da minha avó, né? Eu lembrei do quanto ela e a minha família me colocavam Iemanjá desde muito criança na minha vida, né? Só que era Umbanda, né? Era diferente. E aí, quando os meus irmãos chegaram no Candomblé, logo de cara, já foi falado pra mim que, né, que assim, dentro do que se via, enfim, muito provavelmente dentro de uma iniciação, eu seria iniciada para Iemanjá. Só que os anos passaram, né, gente? Muitos anos, quase 20 anos. E eu falo, isso nunca mudou, né? Nunca mudou. Aonde eu vou, pelo menos dentro do Candomblé, o Ifá, o culto tradicional. Desculpa, gente, eu tive que dar uma parada aqui, porque os gatos aqui estavam me enchendo o saco. Enfim, né? Que nem eu tava falando. Então, assim, quando essa questão ancestral não tem jeito, né? Eu acabo ligando até com relação, né, aí a essa
eu vou falar, esse grande ritual, essa prática, né, que minha avó tinha comigo quando eu era criança. E aí, enfim, né, foi interessante lembrar sobre isso, assim, que querendo ou não, Iemanjá tá sempre muito ligada para mim, dentro dessa memória ancestral. Ela vem trazendo isso. E eu falo que eu sempre fui muito ligada, assim, eu sempre preservei, ou eu sempre guardei muito aquilo que eu vivi, né, com a minha família, com os meus avós. São emoções que elas nunca se perderam, né, na realidade. E nessa semana eu vim tendo, a semana que passou, né, eu fui tendo muitas revelações com relação à minha ancestralidade. É como se eu tivesse entrado literal num barco e tivesse voltado no tempo. Mas eu tivesse feito uma viagem para trás. E eu vou falar sobre isso. Uma viagem para o passado. Né? Sim, Rosa Vermelha veio trazendo muitas coisas. Ela batia em muitas coisas. E eu sempre falava, né? Eu sentia ela meio... Ela tinha uma pegada meio espanhola, mas eu sentia que ela tinha, assim, uma coisa meio árabe, meio ligada ao Oriente mesmo, né? Enfim, e aí começou a me bater, minha mãe teve um sonho também, e aquele sonho da minha mãe foi pra mim o que faltava, né, pra mim tá ligando uma coisa a outra. E aí eu perguntei pro meu tio, porque eu sabia que meu tio ia ter essa resposta, que meu tio tinha feito aquele teste de ancestralidade, né. Eu tô louca pra fazer ele, eu vou fazer, porque eu entendi a parte da minha mãe, na realidade, agora falta entender a parte do meu pai, né. A família da minha mãe, 60% dela é europeia, né? Então vem dessa questão europeia. Mas a gente tem aí uma parte africana, uma parte oriental e ligada ao Oriente Médio, né? Ali, vou falar os países árabes, e uma porcentagem muito pequena ligada aqui às Américas. Então a parte da família da minha mãe é mais europeia, mais da parte do meu avô, porque a parte da minha avó estaria ligada a essa parte da África. Né? Mas é a África ligada, tipo, mais pro lado do Marrocos, sabe? Pega um pedacinho ali que eu vi. Eu não sei se chega a pegar a Nigéria, mas se pegar é bem a parte de baixo, assim, mas tá mais ligado pra essa parte do Marrocos ali, essa área. Acho que Tunísia, se eu não me engano. Esses lugares assim, né? E aí, meu tio conversando, meu tio falou sobre um lugar que ele visitou na Espanha, né? E que ele sentiu muito forte ali, como se aquilo para ele fosse muito real. E aí, gente, não teve jeito. Eu lembrei de um sonho que eu tive há 10 anos atrás, né? Com as ciganas. E eu falei pro meu tio, essa cidade era assim, assim, assim. Aí meu tio me mandou umas fotos. Gente, o meu coração apertou. Porque eu entendi por que no sonho as casas eram redondas, né? E eu acho que talvez eu saiba de onde Rosa Vermelha veio hoje. Qual era a cidade, talvez. Ou ali as proximidades. Por ali ela passou. Ela veio dali, daquele lugar, né? E por incrível que possa parecer, eu acredito, né? Assim, que minha família também tenha tido essa origem ali. Tenha, pelo menos ali, alguma coisa começou ali, alguma coisa surgiu ali, né? Poderia fazer muita ligação, né, dessa parte do meu avô europeia, da minha avó mais ligada a essa área dos europeus, dos africanos e do Oriente Médio, que essa cidade, na realidade, ela é chamada de, essa região, né, a Espanha Árabe, na realidade, Espanha Árabe, né, e ali muitos ciganos viveram lá, era uma terra cigana, né. E aí eu falei, caraca, mano, não é mais loucura da minha cabeça. A única coisa que eu gritava pro meu tio é, eu não sou louca. Eu não sou louca. Eu sabia. Então, sim, esse sangue cigano, muito provável, tá aqui nas minhas veias mesmo, né? É muito das minhas veias. E eu tenho certeza que Rosa Vermelha veio dali. E no dia anterior ao descobrir isso, eu fui falar com ela, ela me ignorou. Aí eu fiquei com raiva. Falei, deixa a senhora aí, que eu não quero falar com a senhora, que a senhora fica me ignorando. E ela foi séria, ela não respondeu. Quando foi no outro dia, eu tive tudo isso. Gente, eu chorei. Eu fiquei tão agitada. Assim, ninguém ligou muito, eu acho, na realidade. Mas minha mãe, pra ela, legal. Meus irmãos também, legal. E eu, tipo, tava. Vocês não têm noção. Parecia que eu tinha
ganhado na Mega Sena. Pra mim foi como ter ganhado na Mega Sena. Literal, né? Cara, e eu liguei muito a Rosa Vermelha, mas depois eu vim pensando. Eu falei, a gente tá tão pertinho do dia de Iemanjá, isso foi dia 31 de janeiro. Faltava alguns dias pra festa dela. E ela veio me trazendo essas memórias, né? Foi um presente de minha mãe, eu acho que foi um presente. Pra mim é um presente muito grande da espiritualidade, né? Tá navegando por essas águas e tá me entendendo um pouco. Então a Iemanjá, ela representa muito, muito, muito isso, gente. Ela representa, até mesmo ela seria considerada não só como senhora da meditação, mas ela estaria muito ligada à nossa consciência, né? E o que seria a nossa consciência? Eu até acho que eu imprimi aqui, pra gente poder estar entendendo. Eu não tinha imprimido? Eu guardei o papel? Eu acho que guardei. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que pior que eu guardei, meu. Ai, gente. Ah, não, tá aqui, amor. Guardei não. Aqui, ó. Eu não tô louca. Consciência é a capacidade de perceber a si mesmo, né? O ambiente e os próprios pensamentos atuando como um estado de alerta, experiência subjetiva do eu. Envolve a cognição, emoções e reflexão, saber que se sabe, diferenciando ações automáticas de pensamentos intencionais. Pode ser entendida como a percepção interna ou externa, ou como a capacidade moral de julgar condutas, né? A consciência espiritual é a percepção da própria essência imortal, né? Para além da realidade física, conectando o indivíduo ao divino, ao universo e ao seu propósito mais profundo. Ela transcende o pensamento racional, representando um estado elevado de ser, autoconhecimento e paz interior. Essa faculdade desenvolve a moralidade, a compaixão e a compreensão de que somos seres espirituais em constante evolução. Então, eu até falo que para mim a Iemanjá é muito a guardiã da consciência. Então, esse despertar para a gente estar se conhecendo como ser espiritual. Então, ela sempre vai estar ligada muito a isso, né? E a Iemanjá é a grande mãe. É aquela que nos acolhe sem olhar a quem, né? Na realidade. Não importa, eu vou dizer, pelo que você tenha passado. Ela é aquele colo que está sempre pronto a te acalentar. Mas assim como toda mãe, né, ela tem essa questão muito firme, eu vou dizer, né? Iemanjá nos ensina com amor, mas ela também nos ensina a ter a capacidade, né, de reconhecer os nossos erros e que a gente possa vir evoluindo nessa jornada chamada vida, tá certo? E aqui fica a minha homenagem, né? Com relação a ela. Eu não quero entrar muito, porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã sobre a Iemanjá. É sério, gente. Eu vou ficar aqui falando até amanhã. Porque quando eu começo a falar sobre ela, por mim, eu fico falando a minha vida toda. Ai, o meu incenso apagou e eu nem vi. Sai daqui vocês hoje, que vocês, olha, vocês não vão dormir, vocês já comeram. Gente, vocês querem gato? Vocês querem gato? Todo ano. Até você hoje, Catarina. Você é quieta, Catarina. Catarina é quieta, gente. Catarina não me dá trabalho. Catarina é um amorzinho de gato. Ela é quietinha, tranquila. Agora, o Pudim, esse gato não é de Deus. Eu já falei. Eu coloquei comida pra ele. Eu falei, hoje ele vai ficar quieto. Mas ele não fica quieto. Ele não fica quieto. Ele tem o prazer de vir aqui nessa mesa, né? Nessa mesa. Ele tem o prazer de vir aqui no quarto mexer com os gatos. Eu não sei o que acontece com ele. Bom, vamos aqui tá fazendo o nosso jogo, né? Eu não sei se eu faço uma mensagem só. Aí, se a gente faz 2 mensagens. Vamos fazer uma só, né? Vamos fazer uma mensagem canalizada aqui pro seu momento, tá certo? Então, vai pensando, porque Iemanjá, que as águas, né? Que eu disse, elas têm muito essa capacidade de equilibrar as nossas dores, né? Equilibrar as nossas emoções, né? Então, diante aí ao seu momento de vida, né? Aquilo que você tá passando, né? Vamos pedir a espiritualidade, né? Para que ela traga para você aí uma mensagem, né? Diante a esse 2 de fevereiro, né? Que ela possa estar te ajudando a se conectar aí com o seu ali, se conectar com a sua consciência, né?
que você possa vir estar recebendo nesse momento, tá bom? Aí uma mensagem da espiritualidade, tá certo? Deixa eu só arrumar aqui que a gente já começa. Faz uma só, mulher, uma só, né? Acho que tá bom. E aí, gente, eu não sei, eu vou tentar, mas eu não vou garantir, tá? Que eu consiga fazer um vídeo ainda durante aí até o final da semana. Eu vou fazer o possível, tá? Porque eu não vou poder mexer com as cartas mesmo. Então, se eu não conseguir fazer jogo até sexta-feira, eu vou tentar o máximo possível na sexta-feira tá gravando alguma coisa, tá? Pra não deixar aqui o canal sem nada, tá certo? Aí a gente pode fazer uma previsão, enfim, alguma coisa assim. Mas se eu não conseguir fazer na sexta, só na outra semana aí do carnaval mesmo, tá? Porque eu não vou poder estar mexendo aqui. A partir de sábado já não posso mexer mais, tá bom? Ô, tchau, Oriô. Salve suas forças, povo cigano. Salve suas forças, minha ancestralidade, né? Que nesse momento, meu Ori venha permitindo, né? Para que eu possa estar aqui, entrando em contato com a espiritualidade, que as águas, o espírito das águas, os elementares, minha mãe Mujá, né? Todas as orixás e divindades femininas, né? Que todas as deidades e divindades ligadas ao elemento água possam vir estar trazendo uma mensagem, né? Aí, diante a permissão da espiritualidade, né? Eu vou estar falando assim, que eles possam, né, dar essa permissão para que a gente possa receber aqui uma mensagem da espiritualidade nesse momento, né? Uma mensagem para você das águas, né? No dia de hoje, tá certo? Fui na areia, vi mamãe sereia cantar na beira do mar, cantar na beira do mar. A noite era de lua cheia e no canto de minha mãe sereia coloquei-me a rezar, coloquei-me a rezar. Iemanjá, Iemanjá, ouça meu ponto, me dê suas bênçãos, me ajude a velejar. Iemanjá, Iemanjá, na beleza do teu oceano, com minha fé vou navegar, sua estrela vai me guiar. Oh, Doiá, salve suas forças, o povo ciano. Salve as forças da minha ancestralidade, dessa minha sabedoria ancestral, que assim seja, né? Qual a energia aqui, né? Referente, né? Gente, acho que eu vou fazer duas opções. Duas opções, né? Que vocês vão poder estar escolhendo. Eu já sei o que eu vou fazer. Você vai poder escolher entre a conchinha, tá bom? E aqui vocês vão poder escolher aqui entre as duas pedrinhas. Vou colocar as duas. A pedrinha branca e a pedrinha azul. Ou a conchinha, tá? Então, vocês vão poder estar escolhendo uma das duas, tá certo? Eu vou começar aqui pela conchinha. Me veio de fazer duas opções. Então, vamos para as duas opções. Qual a energia aqui, né? Que reverbera aqui no momento, né? Dos consulentes. Que se conectaram com a concha, tá? Tchau, Aureola. A sacerdotisa, certo? E a força, que se virou duas, tá? Eu vou deixar as duas. A sacerdotisa com a força. Que a gente tá falando de sabedoria ancestral, de força ancestral literal. A lua, né? Tem um provérbio iorubá que diz, né?
que... Não é provérbio Yorubá, algumas pessoas dizem. Eu não sei se é um provérbio Yorubá mesmo, então eu não vou estar falando isso aqui porque eu não tenho certeza se é, tá? Dizem que Iemanjá teria parido todos os seres humanos, todas as estrelas e a lua, né? Falam dela dessa forma poética, né? Porque Iemanjá, ela é a divindade, né, mais antiga dos rios, a mais velha dos rios. E isso é interessante da gente também estar falando. Iemanjá não é branca. Eu tenho uma Iemanjá branca? Tenho. Porque essa é uma Iemanjá ligada a Umbanda, né? Eu tenho uma Iemanjá negra aqui, né? A estátua, mas ela fica lá no altar de Iemanjá mesmo lá. E como eu coloquei algumas coisas lá, eu resolvi não tirar de lá, né? Deixar lá mesmo no cantinho onde fica. Preciso comprar uma maior, inclusive, porque aquela lá é pequenininha, né? Mas a minha já não é branca. E quando a gente vai falar dela, a gente vai fala muito, né, sobre os seios fartos e o quadril largo. Então a gente tá falando de uma mulher que teve muitas, como os próprios Itãs dizem, né, que ela teve muitos filhos. E por ser uma orixá velha, quando a gente fala velha, é velha mesmo, né? Ela vem representando toda essa sabedoria anciã, essa sabedoria velha. Então ela representa uma anciã. A gente não tá falando de uma mulher nova. Então essa sabedoria, essa potência ligada a Iemanjá, quando a gente fala sobre ela, a gente tem que olhar uma mulher velha. E é interessante porque para mim a sacerdotisa, ela representa, né? Para mim não, na verdade ela representa uma mulher mais velha, né? Eu achei muito interessante estar saindo isso aqui, né? Então a gente pode estar falando da força da sabedoria feminina, e ela representa essa feminilidade mesmo, né? Iemanjá também vem representando essa força feminina. Aqui, traz pra mim um complemento referente ao portal, assim, que se abre. O portal da alegria. O portal da vida. Deixa aqui. Aqui, né, me traz aqui a situação, né? Situação atual aqui, pela qual os consulentes estão passando nesse momento. Qual é a situação dos consulentes que se conectaram aqui com a continha? Oriô, situação atual. Um rei de ouros. Interessante. Aqui fala pra mim os desafios. Página de copas. Aqui fala pra mim a resposta diante dessa... Nossa Senhora. Diante dessa situação. Não dá nem pra falar aqui. Não, isso aqui é muito bom. Não é, Lé? Muito bom aqui. E aqui traz pra mim o conselho. 5 de paus. Traz aqui uma mensagem da ancestralidade pra eles nesse momento. 9 de espadas. As de paus. Deixa eu colocar aqui. Gente, desculpa aqui minha mão. Ai, vai dar caquinha. Eu não posso falar. Deixa eu arrumar aqui que vai dar caquinha. Isso daqui. Traz um complemento aqui pra mim, pra esse rei de ouros. Por favor, né? Nossa, é verdade, né? Agora que eu me toquei, né? Da conta. Traz um complemento aqui. Aqui, minha mulher, aqui caiu, tá? Não foi eu que deixei cair. Pro rei de ouros, por favor. Aqui a carta do tesouro. E aqui a carta do cachorro. Caiu as duas. Pro valete de copas, por favor. Carta da criança. Tem tudo a ver. Valete de copas. Aqui, para esses 6 de paus, por favor.
pro 5 de paus. E pro 9 de espadas. Serpente. Nem tem espaço aqui hoje. Vou pôr aqui. Tá, vamos lá. Então, aqui, ó, gente, que nem eu falei pra vocês, saiu a sacerdotisa. Tá? Aqui, a força. E aqui a gente tem o portal da alegria. Tá? E ali saiu o portal da vida. Aqui, tá? Certo? Aqui a gente tem o as de paus. Tá? E aqui a gente tem a carta da lua. Também, tá? Então, aqui eu vou estar depois mostrando as outras, tá? Então, a gente tá falando aqui, são pessoas que são guiadas por uma grande força ancestral. São pessoas que têm uma forte ligação com a ancestralidade. Principalmente aqui, a gente vai falar da ancestralidade feminina, né? Ligada a toda essa força de deidades, entidades, santos, o que quer que seja. Ligada a essa força feminina muito grande, né? Aqui. São pessoas, obviamente, que trazem consigo aí uma proteção espiritual. E o porquê não, a gente vai estar falando aqui dessa sabedoria ancestral consigo. A gente fala de pessoas muito sensíveis, de pessoas intuitivas, né? Talvez, nesse momento, vocês possam estar um pouco bagunçados emocionalmente, porque a gente tem a lua aqui nessa mesa, né? Então, são pessoas que podem estar sofrendo um pouco com relação a essa inconstância emocional. Por que não? Aqui, né? E vocês aí, diante de algumas situações, podem não estar tendo clareza, muito clareza com relação ao que vem acontecendo aqui na vida de vocês, né? Mas aqui é um convite, né, para você acessar o seu inconsciente, né? Aqui existem muitas coisas, memórias sobre você, né, que ainda você não tá tendo ou clareza, não tá tendo a percepção para estar enxergando ou acessando essas informações nesse momento, tá? Mas aqui a gente vai estar falando muito de muita intuição. Aqui são pessoas que podem ter uma ligação muito profunda com a noite. E aí eu vou estar falando isso aqui, principalmente através de sonhos. Aqui eu vou até estar falando isso, que talvez a comunicação da espiritualidade com vocês tá muito ligada às questões de sonhos, o porquê, tá? Porque aqui, ó, presta atenção, eu tenho 9 de espadas, eu tenho a carta da estrela e eu tenho a carta da lua. Essas duas cartas aqui, a estrela e a lua, ela vai falar sobre noite. E aqui, o 9 de espadas, ele pode muito falar dessa relação com sono, com sonhos, né? Com sonhos, com sono, até mesmo sonhos agitados. A gente pode estar falando de algumas questões aqui ligadas à ansiedade. A gente tem a lua aqui 2 vezes, né? Então, pode ser uma questão assim. Então, eu vejo muito isso aqui, tá? Que são pessoas que podem ter essa comunicação, essa ligação muito profunda com a espiritualidade, através da intuição e através de sonhos aqui, tá? E a espiritualidade vem falando pra você que tem de tudo aí para um grande portal tá entrando na sua vida, né? Ou tá se iniciando na sua vida nesse momento. E é um convite para que você possa acessar esse portal. Porque a espiritualidade quer que você seja feliz. Aqui, né? É como se ela dissesse que você merece ser feliz, né? E aqui, o portal da alegria tem tudo para acontecer na sua vida, né? Eu vou falar isso aqui, porque são pessoas que vão ser convidadas. E eu vou falar, ó, através, nossa, das suas próprias emoções, ou através dessa comunicação espiritual, ou através daquilo que vai começar a se manifestar na sua vida, você tá entrando aí numa fase muito recheada de alegrias na sua vida. Eu vou estar falando isso aqui, a gente vai entender melhor, mas foi isso aqui que eu vi primeiro, tá? O portal da vida, o porquê não, né? Aqui tá... aqui a gente pode estar falando, nossa, veio aqui muito pra mim isso, com relação a a gente pode tá falando também de grande poder aqui ligado à espiritualidade, mas a gente pode estar falando de um novo início dentro da espiritualidade, né? Um novo começo, um novo início, um renascimento, por que não, dentro da espiritualidade. É como se você estivesse indo de encontro, talvez você conseguindo
se entender melhor ou entender melhor a sua vida, né? E você principalmente tá sabendo reconhecer esse poder e essa força que você tem perante a espiritualidade. Aqui são pessoas muito guiadas, tem uma mentoria muito forte aqui. E eu vou falar com relação a essa ancestralidade feminina. A força de você está muito ligada a essa parte da ancestralidade feminina aqui. A gente está falando aqui dessa questão de figuras mais velhas, né, aqui, muito dotadas de sabedoria. Por isso que eu falo que é uma espiritualidade que traz uma sabedoria ancestral muito forte, tá bom? Aqui nesse momento que a espiritualidade vem falando, tá? Tem de tudo aqui para esse momento se abrir para vocês, aí uma jornada, um legado de grandes conquistas. Eu vou falar isso. Até a gente pode falar de um bom momento para essa parte financeira e material na vida de vocês. Talvez as alegrias estejam muito ligadas a esse ponto, a novas conquistas, a novas oportunidades. É como se, até porque a gente pode falar de mudança de vida aqui para muitas pessoas, tá? E tá muito ligada a essa questão aqui da prosperidade. Aqui são pessoas que têm de tudo para deixar um legado na vida, tá? Aqui, estarem conquistando. São pessoas muito férteis aqui, muito ligadas, muito prósperas também. Por quê? Eu esqueci de mostrar, tá? A gente tem aqui o Rei de Ouros, a carta do Tesouro e a gente tem aqui a carta do Cachorro, tá? Vocês podem ter ajuda, eu vou falar assim, dentro dessa parte financeira, de uma figura masculina, tá? Fiquem de olho, pode estar aí. Ou chegando uma nova oportunidade para sua vida, que vai ser trazida por uma figura masculina, tá? Ou a gente pode estar falando aqui também para quem, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que fale. Pode ser, a gente pode para algumas pessoas estar falando de união, de alguma parceria, pode ser dentro da vida afetiva, como pode ser parceria de trabalho, tá? Que podem estar se apresentando para vocês, uma nova oportunidade. Mas aqui a gente pode estar falando de uma questão, eu senti aqui uma questão espiritual. A gente pode estar falando de um mentor, do guia espiritual. E aqui a gente está falando de uma entidade, uma figura masculina, tá? É como se esse mentor fosse trazer muita prosperidade para sua vida. Tem alguma figura masculina aí que vai estar te ajudando dentro desses caminhos ligados à prosperidade. E aqui eu vejo que, assim, vocês são pessoas muito prósperas, né? Estão muito ligadas a essa questão da prosperidade aqui, da fertilidade, da prosperidade, né? Eu falei a fertilidade, por quê? Porque eu vi aqui, ó, a Imperatriz também, tá? Então a gente pode estar falando bastante com relação a isso. Aqui é a figura materna, por isso que eu falei muito aqui. Tem muito essa questão ligada à parte materna, né? Aqui. Mas aqui eu vejo que é uma questão também não só de alcançar os bens materiais, mas aqui é você tá estabilizando, sabe? Quando você tá edificando essa prosperidade na sua vida. Aqui me bateu muito, pode ser uma figura masculina, mas aqui pode ser um grande guia, um mentor espiritual homem, tá? Que possa vir te ajudando muito aqui a tá edificando esses caminhos mais prósperos na sua vida. A gente tá falando de aqui um caminho, o momento atual para vocês dentro dessa parte financeira ou dessa parte de dinheiro tá muito bom. Se você falar para mim, Thaís, isso tá ruim, é porque talvez você não esteja reconhecendo o seu poder ou não saiba acessar a sua sabedoria, o seu poder. Aqui, se tá acontecendo alguma coisa, então é o momento de você investir em sabedoria. Eu vou estar falando isso. Então, aqui é estudar. São pessoas aqui que tem que estar sempre estudando, né? Ou são pessoas não só que tenham que estar estudando, mas aqui podem ser pessoas que gostem muito de estudar, gostem muito de conhecimento, né? De acessar muito essas questões intelectuais. Eu vou estar falando assim, né? Aqui. Nossa, Thaís, eu tô passando por uma fase péssima. Se você tava passando por uma fase péssima, tem de tudo pra tá se abrindo algo novo na sua vida, né? Um novo começo, um novo início. E a gente vai estar falando aqui a gente pode falar de uma questão de transmutação, né? Por que não de mudança, de transformações aqui, principalmente para essa área aqui dentro ligada a essa área material, saúde, né? Aqui, parte financeira, trabalho, né? Enfim,
relacionamentos. Se for relacionamento, a gente tá falando de uma estrutura muito firme, muito ligada, firme, próspera. E aqui a gente fala muito de fidelidade, de muita amizade, né? Coisas assim. Tá? Mas aqui eu vejo um grande mentor mesmo. Eu vi muito isso aqui. Aqui o maior desafio nesse momento, para muitas pessoas, é a comunicação, tá? Para muitas pessoas é. Aqui a gente vai estar falando da imaturidade para lidar com as próprias emoções. Aqui a grande maioria das pessoas, tá? A gente pode até por isso mesmo, talvez a questão aqui da inconstância emocional. Aqui precisa amadurecer, ter o amadurecimento com relação às próprias emoções aqui. A gente pode estar falando de uma questão de comunicação, para algumas pessoas pode ser o maior desafio aqui, né? E aqui, talvez lidar com as buscas, né, diante da própria vida. Vocês podem estar um pouco perdidos naquilo que vocês estão buscando aí, né? Estruturar na vida de vocês. Vocês podem estar um pouco perdidos diante das estruturas, as bases da vida de vocês também. Para algumas pessoas pode ser isso, tá? Aqui. São pessoas que podem não estar querendo encarar as próprias emoções, né? Enxergar as próprias emoções, lidar com as próprias emoções. Por isso que aqui é o portal da alegria. Podem ser pessoas que possam estar passando diante dessa inconstância emocional, estarem vivendo um momento, eu vou falar introspectivo, mas não necessariamente introspectivo, ou podem estar passando por momentos de ansiedade, de tristeza, eles podem estar se sentindo um pouco tristes, né? Pouco fechados para as novas oportunidades. Aqui porque a gente fala de novas oportunidades. Podem ser pessoas que tenham dificuldade de se abrirem para as novas oportunidades ligadas ao campo emocional. Ou lidarem com as emoções, ou se abrirem para as próprias emoções, tá? Para alguma pessoa, o maior desafio aqui é a questão, para algumas pessoas, com as comunidades espirituais. Eu vou estar falando isso. Pode ter uma questão aqui, tá? Com relação a isso. Precisa buscar para entender um pouco. Isso pode trazer esse pouco de instabilidade para sua vida com relação às suas próprias emoções, né? Aqui vocês podem estar tendo, inclusive, essa dificuldade para estar conseguindo se sentirem alegres, motivados, né? Aqui vocês podem também estar sentindo um pouco de dificuldade de manter a esperança na vida, né? A alegria, o entusiasmo aqui. Além dessa questão, tá bom? Aqui para a maioria das pessoas. Foi como eu disse para vocês, aqui tem de tudo para vocês alcançarem a vitória. Aqui na vida de vocês a gente fala de conquistas, né? Porque a resposta diante da situação atual me saiu 6 de paus, né? Aqui é a carta da vitória. A gente sempre fala sobre isso, sobre as conquistas. É uma questão de tempo para você celebrar as conquistas na sua vida. É literal uma questão de tempo, tá? Aqui para vocês. As coisas, eu diria muito aqui para vocês, as coisas vocês estão entrando num bom momento, tá? E só aqui, tomem cuidado um pouco, eu vou falar aqui, saiba lidar com o tempo de vocês, saibam administrar o tempo de vocês, isso daqui é bacana, tá? Para que vocês consigam estar alcançando, tá? Esses objetivos aqui nesse momento, colhendo os louros, tá? Diante dessas conquistas que você vem almejando aqui na vida de vocês. E aqui, gente, é uma questão de tempo. Só que aqui tem que tomar um pouco de cuidado com relação a essa instabilidade emocional. Aqui, para muitas pessoas, eu diria, para vocês estarem se cuidando espiritualmente, estarem entendendo um pouco com essa relação sua com a espiritualidade. Porque essa instabilidade aqui tá muito ligada à questão espiritual. Aqui vocês vão precisar, sempre né? Interessante. Talvez tentem olhar um pouco para esse olhar aqui voltado da parte feminina, tá? Porque, literal, a parte feminina é lidar com as emoções, né? Aqui essa parte masculina de vocês está muito ligada a essa questão da prosperidade. Então, ó, presta atenção. Para você entender as suas emoções, você vai ter que olhar para o lado da sua mãe, é literal aqui. Para você entender as estruturas na sua vida, né, as bases, você tem que olhar para sua parte paterna, tá bom? Tá entendendo um pouco aqui sobre a parte materna. Aqui o pai pode ter tido ou tem a dificuldade de lidar com as estruturas, ou poderia ser uma pessoa, ou pode ser uma pessoa que talvez não tivesse estruturas muito sólidas, até com relação a ele mesmo, tá? E aí cria em vocês essas dificuldades de conseguirem, tá? Como é que se diz?
criando estrutura, estruturando, ou tá se tornando uma pessoa com as estruturas bem sólidas, principalmente com relação à parte material, tá bom? Aqui é uma questão de escassez, aprender a lidar com a escassez, não vibrar a escassez, tá? Eu senti muito aqui. E aqui é você tá reconhecendo essa parte da intuição, essa sabedoria ancestral que vocês carregam, feminino, e é literal, tá muito ligada à parte da mãe de vocês, tá? Essa força é muito grande ligada à parte da figura materna, tá? Aí, eu vou estar falando pra vocês, tá? Ou da avó, mas se for vó, é parte materna também, tá bom? Talvez vocês consigam entender ou encontrar algumas respostas ligadas na figura da avó. Para algumas pessoas também pode ser isso, tá bom? Para quem não tem mãe, né? Ou tenha sido criado pela avó, também pode ser isso aqui, tá? Então, é uma questão de tempo, né? Aqui, para vocês escolherem as vitórias com relação a esse momento de vocês. A vitória tá chegando aqui para a grande maioria de vocês. Tá, aqui é o conselho, né? A gente tem o 5 de paus, tá? E a gente tem a carta do anel. Aqui a gente pode falar puta, pior que é o conselho. A carta nunca vai aconselhar diferente daquilo que ela é. O 5 de paus, a gente tá falando de conflitos, a gente tá falando de embate, a gente fala de competição. Então, eu vou falar aqui diante do conselho, lute pelas parcerias e pelas uniões que você busca alcançar na sua vida. Eu vou estar falando isso aqui, tá? Aqui é o momento de lutar por aquilo que você quer, principalmente pelas grandes alianças que você deseja formar na sua vida, seja ela dentro de qualquer cunha aí da vida de vocês, tá? Aqui, principalmente, crie e lute pela sua maior parceria que vocês vão ter na vida de vocês, que são esses laços espirituais. E quando eu falo espiritual, é como você, espiritual também. Então, assim, não desista das suas batalhas, tá? E principalmente aqui, venha lutando, tá? Por essas alianças que você deseja formar, tá? A gente pode estar falando também, aqui apesar de ser o conselho, né? Eu vou estar falando muito aqui que vocês podem passar ou podem estar passando por alguns conflitos dentro aí das parcerias que vocês estão vivendo, né? Mas aqui é engraçado, eu vou falar o que eu senti, não desista, não deixe de lutar, tá? Pelas parcerias que você deseja estar firmando na sua vida, tá? Não venha desistindo com relação a isso. E aqui o recado da espiritualidade, não se atormente diante dos momentos de crise, dos momentos de ansiedade que você possa estar vivendo. Para algumas pessoas podem estar passando um momento, que nem eu disse, de muitas perturbações noturnas. Então pode estar muito ligado aos sonhos, né? Eu vou estar falando isso aqui, é o período da noite. Aqui é como se vocês se atormentassem um pouco mais nesse período noturno, ou fossem atormentados mais durante aí o período noturno. E aí, o que eu vou... Por isso que eu disse aqui desde o começo, são pessoas aqui que vão receber muitas respostas da espiritualidade ligado dentro desse contexto dos sonhos, né? A espiritualidade fala de mudança, e aqui pode ser vocês estarem viajando, por que não? Aqui é uma viagem ao passado. Acessar essas memórias com relação... Para algumas pessoas é uma viagem ao passado. Aqui. Algumas bagagens que possam ter ficado no caminho, que possam, inclusive, trazer alguns tormentos ligados à espiritualidade, tá? Aqui de vocês, tá? Ó, a ancestralidade literal de vocês, aqui, nas suas raízes, tá? Então, aqui são pessoas que podem estar viajando dentro dessas... Os sonhos podem estar muito ligados a essas bagagens ancestrais. Aqui eu senti muito como se estivessem viajando, diante a esse conhecimento, a essas memórias. Eu senti muito isso aqui, é como se vocês estivessem acessando essas memórias ancestrais. É uma viagem no tempo aqui, uma viagem ao passado, tá? Então, aqui, para muitas pessoas, inclusive, essas comunicações podem estar criando muita ansiedade, né? Para algumas pessoas, medo. Não tenha medo, tá? Aqui a espiritualidade vem falando. E para muitas pessoas que possam estar passando por momentos turbulentos, aqui, né? Aqui a cabeça de vocês está muito confusa.
né? Talvez vocês não possam estar tendo muita clareza com relação às situações. Vocês vêm se atormentando à toa, aqui. São pessoas que não estão dormindo, né? Tendo problema para dormir aqui. E aqui tá tudo muito ligado à cabeça de vocês, à mente. Então, é muito aqui, são pessoas que precisam cuidar. São pessoas que podem sofrer de insônia também, né? Nesses casos. Então, aqui precisa cuidar muito da cabeça, do mental de vocês. Procurarem um psicólogo, por que não? Dentro das religiões de matriz africana, por exemplo, né? A gente vai ter aí o ritual do Ibori, para quem, né? Deseja entender, pode estar procurando um sacerdote que pode estar explicando isso. Um dia a gente pode estar falando alguma coisa por cima para vocês estarem entendendo, né? Eu vou estar divulgando, talvez, aqui a live da Yafa Solar, eu acho que é Yafa Solar. Eu não sei falar o nome dela direito, mas pra mim é Yafa Solar, do meu coração africano. Ela tá fazendo umas lives sobre Ori, é bem interessante. Eu vou ver se eu consigo colocar aí no canal pra vocês estarem assistindo, é dia 4. E ela vai estar explicando bastante sobre essa questão de Ori. É bem interessante. E aqui são pessoas que precisam cuidar muito da cabeça. Porque muitos tormentos estão ligados à cabeça de vocês mesmo. E podem ser não só a cabeça, como situações ligadas à ancestralidade, ligadas ao passado, memórias ancestrais aqui. São pessoas que podem estar, inclusive, acessando, né? Tendo acesso a essas memórias. Eu acho que isso é pra mim. A vida é só pra mim, não. Acho que é pra minha família inteira aqui, né? E aqui é o momento de brigar. Brigar pelas parcerias, pelas alianças que você deseja formar. Seja elas de cunho profissional, de cunho amoroso, né? Aí com a espiritualidade não é momento de desistir. O conselho aqui é que você não venha desistindo. É momento de lutar por tudo aquilo que você deseja alcançar. Não é momento de desistir. Porque aqui, ó, são pessoas que podem ser boicotadas pela própria mente, né? Então tem que ter um pouco de cuidado aqui, tá? E aqui, principalmente com o que é real e que não é. Porque vocês podem não estar tendo clareza para enxergar as coisas. E ver situações erradas onde não são. E ver pelo... Sabe, situações assim? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque aqui a cabeça de vocês está bem atormentada, tá bom? Aqui, para quem se conectou com as pedrinhas, tá? Qual é a energia aqui dos consulentes para esse momento? Tchau. Nossa, peguei por cima aqui. Ia cair. É o mago. O louco. Isso aqui é bom. Qual é o portal que se abre? Portal da fé. Portal da transformação. Tá. Aqui, não, agora é isso. Aqui traz pra mim a situação atual aqui na vida dos consulentes que se conectaram com a segunda opção. Obtiorio. Aqui a gente tem o 3 de espadas. Aqui os desafios, tá? 4 de espadas, nossa sequência, 3 e 4. Tem como não olhar isso aqui. Aqui, vamos falar do... Qual é a resposta diante dessa situação? 4 de paus. A gente pode estar falando de relacionamento aqui para algumas pessoas, né? Ou cortes, estruturas, aqui. Conselho. Nossa, tem muitas espadas. Aqui são pessoas, né, muito ligadas a mim. Aqui a gente vai estar falando muito da mente, né? É real aqui, do plano mental, do plano das ideias. A lá tava mais equilibrado, agora aqui a gente vai estar entendendo, tá? Aqui o conselho da ancestralidade. O valete de espadas, não falei? Misericórdia, gente. Que a gente tem um valete de paus. Fala mais pra mim aqui sobre esse 3 de espadas. Por favor, sobre 3 de espadas. Calma aí, mulher. Eu vou cortar, tá? Porque só pra embaralhar um pouco, pra não correr o risco de... Tinha virado os lírios, gente. É que eu ia cortar mesmo o baralho. Queria... Fala aqui pra mim, por favor. Carta da carta. Envelope. 4 de espadas.
Fala mais pra mim sobre o quarto 4 de espadas, por favor. Fala mais sobre o quarto de espadas. Âncora. Acho que eu entendi aqui. Para algumas pessoas, ó. Fala mais sobre esse 4 de paus. Carta da mulher. Tá, acho que eu já entendi aqui. Fala mais sobre esse 2 de espadas. A gente vai falar sobre a carta da raposa. Fala mais sobre Valete. Nossa. Carta das flores. Aqui a carta dos pássaros. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o portal da fé. E aqui a gente tem o mago. E aqui, no fundo, a gente tem o portal da transformação. E aqui a gente tá falando do mago. Mago? O louco. Que é o mago, que é o louco. Gente, aqui são pessoas que podem estar passando por uma fase de grandes transformações aí na vida, né? Algumas situações... Aqui eu vou falar a verdade, tá? Algumas pessoas podem ter fechado ciclos ou podem estar passando por alguns cortes aí dentro, né? Das estruturas de vocês aí, da vida de vocês. A gente vai estar falando aqui de situações novas, tá? Porque assim, ó, aqui eu vou falar pra vocês, tenham fé, tá? Porque aqui o portal que se abre, ou o portal que pede, vem se abrindo pra vocês aí, pra que vocês venham se conectando, é o portal da fé. Então eu vou dizer que a espiritualidade vem pedindo pra que você tenha fé nessas transformações que estão acontecendo na vida de vocês. Nesses novos inícios que vão se dar aí, vão começar, novos inícios estão para se dar início, não. Esses novos inícios que estão aí para começar na vida de vocês, tá? Dessa nova jornada que vocês podem estar iniciando. Aqui muitas pessoas podem estar com medo, né? Por ser algo desconhecido, ou com medo do desconhecido, tá? Mas a espiritualidade vem falando que para você confiar mais em você, principalmente aí no seu poder de ação. Porque aqui você tem que entender que, por mais que você não se ache capaz, né, você é capaz de enfrentar essas dificuldades. Porque você carrega consigo todas as capacidades ou habilidades para estar vivendo essas situações, essas transformações na vida de vocês. Porque aqui são pessoas que têm medo do novo, né? Medo dessa nova jornada que está se abrindo, tá? Aqui, para muitas pessoas, a gente fala de libertação. São pessoas que podem estar se libertando de situações. Aqui, tá bom? Aqui, eu vou ser sincera, tá? Eu vejo que para a maioria das pessoas, aqui, a gente pode estar falando de cortes dentro da área afetiva. Para algumas pessoas, a gente pode falar de casamento. Aqui, a gente vai falar de relações mais estruturadas. Aqui não é coisa que vocês, assim, edificante, não. Aqui a gente vai falar de relacionamentos mais sólidos, tá bom? Aqui pra grande maioria das pessoas. Então, a gente pode estar falando de cortes. E são situações aqui, finalizações dentro dessa área, né? Pra algumas pessoas aqui. E podem ter sido situações muito rápidas para algumas pessoas, ou situações que você não esperava, tá? Aqui pode ser que sejam pessoas que não necessariamente estejam passando agora, mas já vieram passando. Vocês estão vindo diante de alguma situação assim, tá? Ou para algumas pessoas pode estar vindo, né, a passar por uma situação, tá? Porque a gente fala da situação atual. Então, assim, se isso já não aconteceu, tem uma grande tendência a acontecer. Então, se você tá passando por uma situação aí, né, eu vou falar para algumas pessoas de traição, essa sensação é como que você pode ter tido seu coração partido. Algumas decepções. São pessoas que vieram se decepcionando aqui, tá? Ou possam vir a se decepcionar. E eu vou falar aqui que muitas pessoas tem a ver, eu vou falar aqui, a gente pode estar falando de comunicação, né? Então, assim, você pode ter recebido alguma mensagem
alguma conversa, ou adiante de alguma conversa, né, você pode ter, esse corte pode ter vindo por ali, essa finalização, né, essa dor que você pode ter enfrentado, pode ter vindo através disso, né. Por que eu falei isso? Aqui eu tenho a carta da carta e aqui eu tenho a carta dos pássaros, que a gente também fala de comunicação, a gente também fala de conversas, né? De alguma forma. Então pode ter sido através de alguma conversa. Para quem não é sobre relacionamentos, a gente pode estar falando dentro da parte material para algumas pessoas, tá? É alguma estrutura, algo que estava estruturado na vida de vocês, tá? Vocês podem ter recebido uma mensagem, pode ter sido um corte de contrato para algumas pessoas, né? A finalização de algum contrato, tá bom? Isso pode estar... para quem fez essa parte de trabalho, isso pode ter sido motivado por conversas, por fofocas. Cuidado com quem você se comunique, para quem você fala, com quem você fala, as coisas que você fala dentro do seu trabalho. Tome um pouco de cuidado com relação a isso aqui, para você não estar sofrendo alguma decepção, tá bom? Se é dentro da área dos relacionamentos, a mesma coisa, gente. Toma cuidado para quem vocês falam sobre o seu casamento, sobre a sua vida, tá? Aqui, com quem você conversa, com quem você se abre. Aqui tem uma tendência muito grande a vocês pegarem ou estarem vivendo alguma decepção que vocês podem pegar para muitas pessoas através de conversas, mensagens. E essas mensagens é através de rede social, tá? Através de alguma conversa, assim, né? Troca de mensagens. Ou pode ser por conversas, algo que vocês vão ficar sabendo. Ou ficaram sabendo, tá? Aqui. Então a gente fala de uma grande dor, uma grande decepção, né? Ou algumas pessoas podem estar querendo viver algum corte. Ou, eu senti aqui, para quem vive um casamento, a gente pode falar de separação, né? Para algumas pessoas, vocês querem cortar esse elo, né? Acabar com esse contrato, eu vou estar falando aqui isso, né? Vocês querem se libertar disso de alguma forma. Aqui, o maior desafio para vocês vai ser... como é que eu posso falar? Para algumas pessoas é se recuperar diante desta dor, tá bom? É enfrentar essa dor, tá se recuperando, né, disso, mulher. Para algumas pessoas a maior dificuldade aqui tá em interação, em se mexer. São pessoas que podem, diante desse acontecido, sabe quando você entra no seu casulo, você fica vivendo por aquela dor e você fica estagnado, você não consegue digerir essa situação. Você fica parado diante desse sofrimento. Para algumas pessoas pode ser isso. Para algumas pessoas, tá? Pode ser alguma situação... Nossa, agora me veio com família, não só casamento, né? Pode ser algumas questões de família também. Foi algum corte rápido que vocês vieram sofrendo. Aqui a gente pode estar falando do corte da estabilidade, né? Que vocês podem estar viveram também, viviam. Aqui vocês não conseguiram ainda se recuperar desse baque, né? E aí tem uma grande tendência a vocês estarem estagnados. Eu vejo aqui que tem muito a ver com a estrutura, né, de vocês. Tem a ver com essa segurança que vocês tinham. São pessoas que podem ter uma grande tendência a não se sentirem ainda seguras, né? Aí, eu senti muito aqui que são pessoas que não querem sair dessa dor, ou não conseguem sair dessa dor. Ou, para quem não viveu e tá começando a viver essa situação, tem uma grande tendência a vocês ficarem estagnados aqui, não conseguindo se recuperar diante desse acontecimento, tá bom? Aqui, E tem uma tendência a vocês ficarem bem parados aqui, né? Porque aqui é como se a grande carga estivesse dentro da parte emocional de vocês, né? Aqui não é estabilidade. A gente pode falar da estabilidade, mas aqui eu não vejo a estabilidade emocional. É como se vocês se afogassem nessa situação, sabe? Vocês ficassem parados ali, entendeu? Aqui tem muito a ver com a estrutura, com a segurança que vocês tinham, tá certo? Aqui, por isso que eu falo que tem muito a ver com alguma estrutura. Por quê? A gente tem o 4 de paus. Aqui. Eu vi muito essa questão de estrutura aqui, tá? União, porque essa carta também pode falar de casamento. Ou é alguma estrutura que vocês tinham, alguma base, né? Sólida, que vocês poderiam ter. E
para algumas pessoas pode estar envolvendo uma figura feminina, né? Pode ser, se você é homem, a gente pode estar falando com relação à mulher, né, de vocês. Para quem quer se separar, tem a ver. Você ainda pode estar muito apegado com relação a essa estrutura que você vive dentro do seu casamento, se você é homem, tá? E principalmente com relação a essa figura feminina aqui, né? Pra quem veio já enfrentando alguma dor, tá? Com relação a isso, se você é homem, né? Aí assim, ó, gente, aí o parceiro, tá? Se você é a figura que traz mais essa questão, vou falar, tem mais essa parte masculina, né? E o outro tem mais essa parte feminina, então é pra você, tá? E vice-versa, gente, vocês vão se adaptando aí, tá bom? Pra quem pode ter vivido algum corte dentro do emprego, aí a gente vai falar de uma figura feminina, tá? Pode ter sido proveniente de conversas, de fofocas, e pode estar ligado a uma figura feminina. Né? Aqui. Pra quem é questões de família, essas dores, enfim, podem ter sido causadas por uma figura feminina dentro dessa estrutura material. Gente, eu senti uma coisa aqui, para quem pode ter vivido algum corte dentro da família, e não é só de questão, eu senti aqui, não só ligado à separação. Eu vou falar o que eu senti aqui, para quem pode ter perdido algum ente querido. E isso pode ter sido algumas pessoas a figura feminina. Para quem perdeu a mãe, para quem perdeu essa figura cuidadora, ou algum parente próximo feminino, tá? Aqui vai ser muito difícil vocês recuperarem, conseguirem se estabilizar novamente. Vai ser difícil, né? Aqui diante dessas emoções. Porque essa pessoa poderia ser a base de vocês, a estrutura de vocês, né? Então, tá sendo difícil. Aqui a estrutura da família, né? E pra quem é de relacionamento é a mesma coisa, né? Essa pessoa, essa figura. Até essa figura poderia ser a figura mais cuidadora, sabe? É como se... Aqui tá muito ligada à emoção, né? Essa pessoa poderia ser a mais cuidadora. Ou você tá muito ligada à questão do cuidado que essa pessoa podia ter com você, tá? A essa estrutura que vocês viviam. Então tá muito ligado a isso aqui, tá? Aqui o conselho da espiritualidade vem falando para que você enfrente essa dor, tá? Porque assim não adianta fugir dela. É o momento de viver, talvez, essa dor. Para quem tá passando, tá? E não tenha medo diante ao que você tá sentindo agora. Também eu vou falar isso. Aqui é pra quem tá com medo de viver algo novo, então enfrente esse medo, tá bom? Aqui o jogo vem pedindo estratégia, para que você saiba enxergar as oportunidades que possam estar entrando na sua vida. Não desperdice as oportunidades. É momento de analisar, e eu vou falar assim, as oportunidades. Aqui é um momento de estratégia. Seja estrategista, seja inteligente. Saiba enxergar ao longe. Aqui, tá? Eu vou estar falando isso. Acho que acabou aqui. O negócio. Peraí, gente. Eu sabia que ia acabar, porque eu não sabia qual que era qual. Deve ser uma tarde. Eu acho. Aí. Acho que foi. Deixa eu ver. Aí, né? Então, aqui são pessoas que vão ter que enfrentar, né, esse medo, tá? Aqui, vocês vão precisar ser mais espertos, né? Mais ágeis diante aí no caminho deles. Aqui vem pedindo astúcia, né? Vem pedindo coragem, vem pedindo sabedoria e inteligência para lidar com esse momento. Para quem pode ter passado por esses cortes, aqui vem pedindo que você... É o momento, eu vou estar falando de você talvez viver essa dor, tá? Então, assim, não vire as costas para ela. Para quem possa ter passado por um corte e ter perdido algum ente querido, então enfrente esse luto. Enfrente esse luto. Isso é importante. Esse momento é necessário, tá? Mas não se afogue diante a esses sentimentos. Não fique paralisado, né? Aqui é o momento de andar. Não tenha medo diante dessa nova jornada,
né? Porque aqui são pessoas que vão ter que iniciar uma nova jornada. Independente do que tenha acontecendo aqui, vocês vão estar vivendo algo novo na vida de vocês. É uma nova situação. E aqui é uma transformação. Para muitas pessoas, pode ser aqui ligado à maturidade. Se você é filho, perdeu? Então aqui a gente vai estar falando principalmente de você estar se transformando. Aqui você vai ter que sair desse casulo, né? Daquilo que você vivia ali protegido. Vai ter que voar. Você vai ter que voar. Não vai ter muito o que fazer, né? Uma nova jornada se inicia. Aqui vem pedindo para que você, assim, viva esse luto, mas não se afogue na sua dor. Não se afogue na sua dor, tá? Aqui, né? Tá bom? Eu vou estar falando isso aqui pra vocês, tá? Pra que na grande maioria das pessoas, eu vou estar falando, saiba o momento certo de agir. Tenha cautela diante das decisões de vocês, tá? Principalmente aqui, porque diante dessa dor, eu vou falar que eu vou sentir o que eu senti aqui, tá? Só confirma pra mim aqui, pra quem possa ter vivido alguma traição, enfim. Fala pra mim sobre essa raposa, mas... A gente vai estar falando, gente, dos cortes mesmo. Olha, presta atenção. Pra quem... Aqui a gente pode estar falando muito de trabalho, né, mulher? Ou sobre alguma situação oculta que ainda não tá revelada. Aqui, presta atenção. Pra muitas pessoas, se não descobriram, podem estar vivendo alguma situação aí de descobrir algo. Ou essa situação de corte, tá bom? E aí, tá, pra quem tá vivendo isso, eu vou falar que a espiritualidade fala pra você não ter medo. Saiba olhar lá na frente. Tá? Saiba enxergar além daquilo que vocês estão enxergando nesse momento. Aqui é um momento de estratégia, de saber lidar com sabedoria. Eu vou falar uma coisa que eu senti aqui, apesar de não ter saído. Não tente se vingar diante dessa situação. Vire as costas e vá viver. É esse corte que você tá passando aqui agora, eu vou estar falando isso, essa transformação, porque é algo rápido, gente, já foi-se com 3 de espadas. Então, a gente vai estar falando exatamente sobre isso. São situações que você não estava esperando. Aqui, podem ser pessoas que, aqui, diante de alguma traição, possam ter dificuldade de confiar. Ou seja, são pessoas desconfiadas. Aqui, o medo, vocês têm medo, né? Para algumas pessoas. E para quem não viveu isso, não tem esse medo, pode estar aqui, ó, essa ação aqui de não se movimentar, de ficar parado aqui. Medo. Vocês vão sentir muito medo de estar seguindo, né? Para algumas pessoas aqui, tá? É sair dessa estagnação. E aqui, o que eu vou falar para vocês? Aqui, vocês são pessoas desconfiadas. Tem muita tendência a não quererem confiar mais. E aí, o que eu vou dizer aqui? Vocês virem cortando novas situações aí, novas oportunidades na vida de vocês. Eu vou falar isso daqui, que eu senti isso aqui, vocês virem se auto-sabotando. Aqui, algumas pessoas, tá bom? Diante dessas novas oportunidades. Tem que ter cautela. Saiba observar. E para quem possa estar vivendo cortes dentro da parte do trabalho, porque para muitas pessoas pode ser isso, cuidado com fofoca, cuidado com conversa, cuidado com a comunicação, mensagens que você troca. É interessante aqui, pode vir alguma coisa. E isso vai ser muito proveniente de uma mulher. É uma mulher que vai tentar mexer com a estrutura que você vive, ou que você vive dentro da sua parte profissional, ou dentro do seu relacionamento. É uma mulher, tá? Aqui. Então, vem pedindo para que você fique esperta, tenha cautela com relação a essa pessoa. Corte essa pessoa da sua vida. Essa amizade, qualquer coisa que seja aqui, tá certo? O conselho da espiritualidade. Saiu muito a mesma coisa de lá. Lute pela sua felicidade. Não deixe de lutar pela sua felicidade. É incrível, saiu isso aqui, tá? Aqui são pessoas, vocês são pessoas muito ligadas ao mental. Vocês são pessoas... Aqui tem muita tendência, pessoas muito ligadas ao intelecto, né? Assim, como é que eu posso falar? Não é só intelecto. São pessoas que pensam muito. São pessoas que podem pensar muito até pra agir, né? Aqui. São pessoas que pensam, são muito estrategistas, são pessoas muito inteligentes. Aqui vocês estão muito ligados à mente de vocês, né? E aqui são pessoas
Aqui são pessoas comunicativas. Aqui são. Então, a espiritualidade vem falando que você abuse dessa comunicação, desse seu poder de comunicação que você tem aqui, para estar alcançando a felicidade que você busca. E aqui lute pela essa felicidade, né? Não venha desistindo dela, tá? Quando eu falei dessa questão de comunicação, para algumas pessoas que possam perder o emprego, aqui a gente pode estar falando de comunicação. Então, envie currículos. Comece a se apresentar, porque você é uma pessoa que sabe conversar. Você é uma pessoa muito inteligente. Então, aqui você precisa acreditar nesse seu potencial. Aqui, por incrível que possa parecer, você é uma pessoa muito comunicativa. Pode ser uma pessoa de fácil, assim... Sabe quando você conversa com as pessoas e você acaba conquistando muitas pessoas através da sua fala, da sua comunicação? Aqui. Então, não tenha medo. Aposte nessa comunicação. Nessa... comunicação... Eu ia falar... Desse seu poder de se comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas. Isso vai te abrir novas portas, né? Isso tem muito para trazer muita felicidade para você, né? Nos seus caminhos, muitas amizades. Aqui eu vou falar, vê isso aqui, tá? Tem pessoas que podem não acreditar na própria autoestima, ou pessoas que não podem se sentir bonitas, né, diante desses acontecimentos, diante dessa... Pode mexer muito com a autoestima de vocês. Me veio outra questão aqui. Conversem. Se abram com alguém que vocês confiem. Não guardem essa dor pra vocês. Aqui vai falar... Eu vou falar muito que você pode encontrar muito carinho, muito amor, muita amizade, né, aí no seu caminho, tá? Porque eu vou tentar ver aqui uma questão, mas aqui pode mexer muito com a autoestima de vocês, assim. Conversar pode estar ajudando vocês a lidarem com essa situação. Caramba. Para algumas pessoas, presta atenção. São notícias mesmo, alguma coisa que pode estar chegando aí pra vocês, tá? Pra quem é questão de trabalho, se você teve algum corte com relação ao trabalho, tá? Pra que algumas pessoas... Pode ter essa parte de relacionamentos, mas eu vejo muito de trabalho aqui, tá? Cuidado com o seu trabalho. Pra algumas pessoas pode estar se iniciando algo novo, tá se apresentando algo novo, tá? Aí. Mas aqui, não haja por impulso, tá? Saiba observar essa situação e cria a melhor estratégia para você. Não venha... como é que eu posso falar? Para algumas pessoas, me veio aqui, se não foi um corte, diante de algum acontecimento, você possa estar, né, podando essa situação. Pedindo demissão, alguma coisa assim. A espiritualidade pede para você pensar, tá? Não haja por impulso aqui, tá? Seja estrategista nesse momento e saiba analisar a situação. Saiba o momento certo de dar o bote. Eu vou falar aqui da mulher. Saiba o momento certo de agir aqui, tá bom? Aqui, cuidado com a comunicação. Algumas pessoas eu vou falar isso, tá? Para outras, né? Vocês aqui, como eu disse, vocês são pessoas muito comunicativas, então apostem na comunicação. Isso tem de tudo. Primeiro, para aumentar, né? Isso não é assim, não é só aumentar. Vocês são pessoas que ficam muito bonitas. Toda a beleza de vocês é expressada através dessa comunicatividade, nem sei se tem essa palavra, que vocês têm, tá bom? Desse seu poder de fala. São pessoas que trazem alegria às pessoas através da fala. Você pode não perceber isso, mas você tem esse dom de fazer as pessoas felizes com as suas palavras. Tá? Aqui, vocês, inclusive, podem ser pessoas que podem aumentar a autoestima das pessoas, trazer beleza para a vida das pessoas através da sua comunicação. Aqui, a nova oportunidade que pode se abrir para algumas pessoas é através desse meio da comunicação. Eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Pode ser, tá? E aqui, venha lutando pela felicidade que você busca. Não desista da sua felicidade. Eu vou estar falando isso aqui. Não perca a autoestima. Para quem pode estar passando de alguma situação dentro da parte afetiva, tá? De vocês,
Não deixe de se sentir bonito, tá bom? Não deixe de se sentir bonito, tá? Não se compare com o que tá acontecendo. O que acontece, o que vier a acontecer, não tem a ver com você. Não fala sobre você, fala sobre o outro. Fala sobre o outro e não sobre você. Aqui, apesar de eu falar dessa questão, são pessoas muito comunicativas, mas tomem cuidado com as palavras. Eu tô falando aqui desde o começo. Cuidado da maneira que vocês se expressam, como vocês se expressam, tá? Porque as pessoas acabam enxergando aquilo que a gente transmite para elas também, tá certo? É a primeira impressão, é a que fica, né, para algumas pessoas, tá certo? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse momento, né? Para quem deseja se separar, eu vou dizer muito aqui com clareza para vocês, tá? Eu não vejo aqui uma questão de reconciliação para a grande maioria das pessoas, tá? Vocês precisam transformar essa situação que vocês estão vivendo aí na vida de vocês, tá? São pessoas que precisam buscar por algo novo. Eu vou falar a verdade, aqui vocês precisam se encontrar de novo com a autoestima de vocês. São pessoas aqui que perderam a autoestima, né? Então, com a autoestima bem baixa. Eu não vejo reconciliação aqui. Pode ter comunicação, pode ter conversa. Mas vocês vão estar passando por alguma conversa não muito legal. Vai ser algo meio doloroso aí no caminho de vocês, tá? E se vocês estiverem sofrendo ou passando por essas dores nesse momento, chame para Iemanjá, né? Ela acolhe todos nós, né? Diante das nossas dores. Só Iemanjá consegue compreender as nossas dores mais profundas, né? Porque quando a gente fala de Iemanjá, não tem como falar de algo externo. É falar de algo interno, das nossas dores, das nossas emoções, dos nossos bloqueios, dos nossos medos, dos nossos sonhos. É tudo aquilo que está muito profundo dentro da gente, né? Então a Iemanjá é capaz de nos ajudar a vencer aquelas dores que nem mesmo ninguém seria capaz de compreender, nenhum ser humano. Ela é capaz de nos ajudar a vencer esses desafios. Então, diante desses sofrimentos que você está vivendo, né? Peça a Iemanjá para que ela venha te trazendo o equilíbrio e te mostrando o caminho correto, tá? Que você possa tá aí se encontrando nessa sua jornada, tá? E que ela possa vir te ajudando nesse processo e curando as suas dores. Tá certo? Que assim seja, né? Gente, até aí. Vamos ver quando que eu vou estar conseguindo fazer as coisas, tá bom? Tchau, Oriô. Que assim seja. Salve suas forças, Iemanjá. Salve suas forças, né? Grandes águas, né? Que movimentam aí o nosso planeta. A esse grande elemento que nos traz a vida, né? Que nos traz a fartura, que nos traz a fertilidade. Grande símbolo de vida, grande símbolo de ancestralidade, né? Tchau, Oriô. Laroie. Beijo, gente. E até a próxima.